Este é um momento que tenho certeza que todos vocês já viram antes. Jogo 1 das finais da NBA de 2001 Sixers contra Lakers. Allen Iverson, o jogador mais popular da NBA, era a única ameaça ofensiva em um time que poucos esperavam nas finais da NBA, ou tivesse a menor chance contra um time dos Lakers que ainda não tinha perdido um único jogo nos playoffs. Esse era o time mais dominante da história dos playoffs e, mais uma vez, todos esperavam uma varrida. Iverson, porém, surpreendeu o mundo. No jogo 1, Iverson marcou 48 pontos e deu aos Lakers sua primeira e única derrota nos playoffs. Mas não houve momento mais icônico do que este. Não só foi a primeira vez que o mundo conheceu quem era Tyronn Lue, mas também o momento definidor da carreira dele, antes de ele se reinventar como técnico. Se você mostrar uma foto de Tyronn Lue a qualquer fã de basquete, eles logo vão lembrar. Não é o cara que o Iverson passou por cima? O que ninguém sabia é que marcar Iverson no maior palco do basquete salvou a carreira de Tyronn Lue. E, através do efeito dominó, isso também lançou a carreira dele como técnico. Se ele não jogasse nas finais, nunca mais veríamos esse cara. Olá pessoal, sou Andy Hoops, e neste vídeo vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. Um erro icônico deu a Tyronn Lue nova chance na NBA e o tornou um dos técnicos mais subestimados da liga. Vou resumir a campanha dos Lakers nos playoffs de 2001 até as finais. Eles destruíram todos no caminho e essa ainda é a campanha de playoffs mais dominante da história. Por exemplo, nas finais de conferência contra o San Antonio Spurs, uma série que deveria ser um confronto muito aguardado e competitivo entre duas potências, acabou se tornando uma aniquilação completa. Os Lakers não só varreram, mas também venceram com média de 22 pontos de diferença. Foi a maior diferença de pontos em finais de conferência na história da NBA. Os Lakers atropelaram todos os times no caminho até as finais. Por outro lado, os Sixers teve dificuldades. Por 3 rodadas seguidas, eles lutaram muito para conquistar as vitórias. Na primeira rodada, eles enfrentaram o Indiana Pacers, que os eliminou dos playoffs no ano anterior. Depois, enfrentaram 2 séries de 7 jogos contra Raptors e Bucks, quase sendo eliminados. Então, entrando nas finais da NBA, o Sixers estava machucado e desgastado, especialmente Iverson, cujo corpo de 1,83 metros e 72 quilogramas era castigado toda vez que ele ia para a cesta. Quando o jogo 1 das finais da NBA começou, parecia impossível, os Sixers ainda tinham alguma chance. Era isso que todos pensavam. Enquanto essa história de Davi contra Golias era o destaque desse confronto, havia outra narrativa se formando nos bastidores, uma história que a maioria das pessoas não conhecia. Ela envolvia o pouco conhecido reserva de 24 anos Tyronn Lue. Lue foi irrelevante na maior parte dos playoffs, com média de 7 minutos por jogo antes das finais. A maior parte desses minutos foi no garbage time, então ele nem fazia parte da rotação real. Durante esta ou várias temporadas nos Lakers, ele nunca teve minutos consistentes em quadra. Como esse time vivia o auge da dinastia, não havia tempo para testar ou desenvolver jogadores inexperientes no principal palco do basquete. O que ninguém percebeu, no entanto, é que Tyronn Lue era a arma secreta dos Lakers. Enquanto o time dominava os playoffs, Lue recebia pouquíssimo tempo de quadra. Na verdade, ele estava se preparando, treinando nos bastidores todos os dias para ficar pronto para um único confronto. Allen Iverson. Segundo Phil Jackson, ele fez Tyronn fazer umas coisas estranhas. Primeiro, ele fez Lue copiar os movimentos de Iverson nos treinos. Ele fazia Lue ver vídeos de Iverson e imitar seus movimentos no ataque. Ele fazia isso para que Lue entendesse como defender Iverson, tornando-se o próprio Iverson. Phil chamou Lue de parador de Iverson por sua aparência e porte físico. Ele até usava as tranças de Iverson, que na época eram pouco populares na NBA.
Ao fazer Liu jogar como Iverson nos treinos, também permitiu que jogadores como Derek Fisher e Kobe Bryant tentassem defendê-lo atuando como Iverson. Sim, foi muito estranho. O raciocínio dele era que, se Iverson enfrentasse um cara que o espelhasse e se parecesse exatamente com ele, teria mais dificuldade contra esse adversário. Foi, bem, uma tática de psicologia bastante estranha. Mas estamos falando de Phil Jackson, famoso por métodos nada convencionais nos treinos para ajudar seu time a vencer. Durante um treino, ele exibiu o filme A Outra História Americana e pediu ao time que imaginasse os Sacramento Kings como nazistas. Métodos psicológicos como os de Phil eram comuns e Tyronn Lue foi o foco do novo experimento para parar Iverson. Enquanto o jogo 1 será para sempre lembrado como a chegada de Iverson no maior palco, para Tyronn Lue foi sua primeira e única chance de conquistar um lugar na NBA. Ele jogou 22 minutos no jogo 1, seu maior tempo nos playoffs, e fez 5 pontos, 3 assistências e 5 roubos de bola. Esse foi o jogo mais importante da carreira de Lue, e depois ele afirmou: "Phil me disse o tempo todo, é por isso que estou no elenco, para parar os armadores velozes do outro time e ajudar a gente nos treinos. Achei que teria uma oportunidade hoje à noite, só não pensei que seria tão grande assim." Segundo dados da época, Iverson não teve aproveitamento muito diferente contra esse marcador em relação ao restante dos playoffs. Ele teve 39% de aproveitamento com Lue na marcação, o mesmo dos outros jogos dos playoffs. A diferença é que Lue o marcava sozinho, 1 contra 1, sem pedir ajuda, velocidade de pés contra pés. Ele era o único que conseguia marcá-lo, permitindo que o resto da defesa dos Lakers jogasse homem a homem, sem precisar dobrar a marcação. Anos depois, Iverson revelou que se arrepende de ter passado por cima de Lue, pois foi no calor do momento. Ele realmente respeitava a garra e a atitude destemida dele. Por pedido de Phil Jackson, ele exigiu que Lue, normalmente quieto, começasse a falar. Provocação para entrar na mente de Iverson e abalá-lo psicologicamente. Em um momento, Iverson reclamou aos árbitros que Lue o esbarrava e agarrava, e Lue respondeu: "Se você malhasse um pouco mais, isso não faria diferença." Na série de 5 jogos, Lue teve seu maior tempo de quadra e disputou os jogos mais importantes da NBA. Outros times perceberam isso. Eles viram esse defensor pequeno e destemido, gostaram de sua atitude e todos passaram a querê-lo no time. Ele aproveitou seus 15 minutos de fama para construir uma longa carreira na NBA que durou 11 temporadas e até conseguiu se tornar armador titular. Mais importante ainda, sua carreira de mais de uma década permitiu que ele criasse conexões com a alta administração, com seus treinadores. E eles começaram a perceber: uau, Tyronn Lue é uma pessoa incrivelmente inteligente, com uma grande mente para o basquete. Durante seu curto tempo em Orlando, ele criou um forte vínculo com o treinador Doc Rivers. Após se aposentar em 2009, Lue logo foi contratado pelo Celtics como diretor de desenvolvimento de jogadores. Sabe quem o recomendou? Exato, Doc Rivers, então técnico dos Celtics. Depois que Doc foi para os Clippers, Lue virou seu principal assistente. Isso levou Lue ao seu primeiro cargo como treinador principal nos Cavs, e hoje ele é um dos melhores técnicos da liga. No entanto, o que a maioria das pessoas não percebe é que, se Lue não tivesse tido essa oportunidade de jogar contra Iverson, sua carreira teria acabado com certeza. Ele talvez nunca fosse reconhecido como o gênio do basquete que se tornou, nem tivesse a chance de provar seu valor como mestre em gestão de personalidades. Poucos treinadores na história conseguiram comandar consistentemente um time cheio de superestrelas com grandes egos, mas Lue já fez isso várias vezes. Antes das finais da NBA de 2001, a carreira dele estava por um fio, e Lue explicou por que ele esteve tão perto de nunca ter todas essas oportunidades. A ida de Iverson para as finais realmente salvou minha carreira. Se Milwaukee tivesse vencido o Philly, eu não teria jogado. Então, aquele poderia ter sido possivelmente meu último ano na NBA. As pessoas não entendem isso. Nos 3 primeiros anos na liga, Lue jogou só 61 partidas da temporada regular. Seu lugar na NBA era tão incerto que provavelmente teria acabado se ele não tivesse recebido a missão de marcar Iverson. Era também o último ano do contrato. E, como ele disse, se Milwaukee tivesse vencido o Philly, ele não teria tido a chance de mostrar do que era capaz. E assim, não receberia nenhuma oferta na agência livre. E isso quase se tornou realidade.
As finais da Conferência Leste entre os Sixers e os Bucks foram bastante controversas, para dizer o mínimo, e os Bucks chegaram muito perto de vencê-los. Resultado da sua ótima atuação nas finais: contrato de 2 anos por $36 milhões com o Washington Wizards e a possibilidade de ser o armador reserva fixo de um time que precisa de seus intangíveis. E sabe de uma coisa? Ele provou ser capaz o suficiente para lidar com essa tarefa e ainda equipado com um ótimo arremesso de 3 pontos. Liu se tornou um dos primeiros jogadores da NBA a ser designado como armador 3ND. Na época, Michael Jordan era executivo dos Wizards e se encantou por Tyronn Lue após vê-lo nas finais. Quando digo que se apaixonou, é porque foi de verdade. O jornalista do Washington Post, Michael Leahy, disse que Jordan tinha um carinho quase paternal por Lue. Ele costumava esfregar o topo da cabeça do Lue com a mão, deixando-a ali por um tempo. O quê? Jordan via Lue como um jogador similar a John Paxson ou Steve Kerr. Armadores baixos e briguentos, prontos para encarar rivais bem mais talentosos. Talvez esse seja o principal motivo pelo qual Lue recebeu um papel tão importante naquele time. Mas ele se destacou em seu papel e transformou isso em outro contrato, depois mais um e depois mais outro. Junto com sua longa carreira veio toda a experiência de jogar ao lado de superastros de destaque com egos enormes, como Kobe, Shaq e Jordan, o que também serviu de base para sua carreira como técnico. Muito poucos técnicos na liga conseguem lidar com o comando de um superastro, quanto mais de vários. Mas Liu, com sua experiência jogando ao lado deles, usou isso para construir uma carreira brilhante como técnico. Por isso, se você pensar bem, os melhores técnicos da NBA eram ex-jogadores de apoio, não ex-astros. Porque eles conseguem ver o jogo de uma perspectiva diferente e sabem como é ser um cara lutando para encontrar seu lugar na liga. Tyronn Lue é um grande exemplo de jogador que lutou muito para conseguir jogar só 10 minutos por partida. Enquanto também observa como é ser a estrela de um time e a pressão que vem junto com isso. Imagine seu primeiro trabalho como técnico principal sendo treinar LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love, um super time. A pressão é insuportável e se o time vence, as estrelas recebem todo o crédito. Se perdem, o técnico é sempre o culpado. Para Lue manter a compostura e treinar com total confiança, isso diz muito sobre quem ele é e por que ele estava destinado a ser um técnico. Depois, ele foi para o Clippers, onde treinou ainda mais superestrelas. Lidar com tantos egos e personalidades é muito difícil, mas Lue é perfeito para isso. Então, no fim das contas, esse momento icônico entre Iverson e Liu não deve ser visto como vergonha, mas como o instante que fez as pessoas notarem ele. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo. Estou pensando em criar uma série comentando momentos icônicos da história da NBA e explicando suas consequências. Me digam o que vocês acham aí nos comentários. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!